começou em 1919 e a partir desta data não mais parou. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, tem como objetivos promover o trabalho decente e eliminar o trabalho infantil. Liberdade, igualdade, segurança e dignidade são os pilares e o foco desta organização, com um olhar na redução das desigualdades sociais e no desenvolvimento sustentável. O trabalho decente é o ponto fundamental dos 4 objetivos estratégicos da OIT. Trata-se do respeito pelos direitos no trabalho, especialmente aqueles que estão definidos como essenciais na Declaração dos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e a sua atualização em 1998. Liberdade de associação e reconhecimento efetivo do direito ao trabalho coletivo, eliminação de todas as formas de trabalho forçado, a abolição total do trabalho infantil, a eliminação de todas as formas de discriminação no respeito pelo emprego e a ocupação e a promoção do emprego. Neste sentido, a parceria entre os Estados Unidos da América e Brasil, no espírito da cooperação Sul-Sul triangular, ora em marcha na OIT, tem os olhos postos na colaboração com os países africanos de língua portuguesa, para minimizar os riscos aos quais as crianças estão sujeitas e combater o trabalho infantil com iniciativas, atuações e políticas que vão ao encontro das necessidades e do bem-estar das crianças, com medidas concretas que ajudem a construir o percurso certo, o caminho adequado. Mas se falamos do trabalho infantil, é fundamental saber do que se trata, porque depois da definição é preciso compreender o fenómeno e passar à ação. O trabalho infantil é todo o trabalho realizado por crianças com idade inferior a 15 anos, com exceção do trabalho destinado à aprendizagem, e que seja suscetível de prejudicar o seu desenvolvimento físico e mental, de interferir no seu desempenho escolar e na sua socialização com a sua família. O relatório global da OIT de 2010 diz que mais de 215 milhões de crianças trabalham no mundo. Dessas, cerca de 115 milhões estão envolvidas em trabalhos perigosos. A OIT elaborou convenções para combater a exposição precoce da criança ao mundo do trabalho. A Convenção 138, criada em 1973, que destaca a necessidade de estabelecer uma idade mínima para começar a trabalhar, e a Convenção 182, criada em 2000, que determina e define as piores formas de trabalho infantil. Todos os 5 países africanos de língua oficial portuguesa ratificaram as 2 convenções. A Organização Internacional do Trabalho continua a lutar para fazer estagnar este índice crescente, não só nos países africanos de língua oficial portuguesa, mas em todo o planeta, porque nenhum continente escapa a esta realidade. Um trabalho que possa envolver escravidão ou atividades que possam fazer alusão a formas de escravidão, tráfico de menores ou a utilização de crianças em conflitos armados. Também o recrutamento ou roubo de crianças para praticar atividades ilícitas, como o tráfico de estupefacientes ilegais, ou para a exploração sexual comercial, como a prostituição ou a presença das mesmas em materiais pornográficos, são considerados como algumas das piores formas de trabalho infantil. Mas estas são apenas algumas delas que os países se comprometeram ao ratificar as convenções da OIT, pois devem ainda definir as outras atividades e ocupações específicas que refletem outras formas perigosas de trabalho infantil. E ao estabelecer-se a lista dos trabalhos perigosos, que deve ser estabelecida de maneira tripartida, deve-se ter em conta a idade da criança, a situação na qual ela trabalha, quer dizer, as condições de trabalho, qual é a perigosidade da ação que ela executa e fazer uma consulta a nível nacional, permitindo ter um consenso no estabelecimento dessa lista. Cada país tem que elaborar uma lista própria que designe as formas de trabalho que podem pôr a criança ou jovem em risco de saúde, integridade física, vida e até mesmo em risco moral, e devem ser, portanto, interditas a todas as crianças menores de 18 anos pelo alto risco que essas atividades perigosas oferecem para o seu presente e futuro como trabalhadores e trabalhadoras. Se já para os adultos são ocupações perigosas e insalubres, por analogia, para as crianças, elas são ainda piores. Se já em tempos de crise, com uma formação, os jovens encontram dificuldades de emprego decente, o trabalho infantil afasta a criança da escola.
e o ciclo de pobreza continuará. A criança que trabalha hoje é o adulto ou o jovem desempregado de amanhã. Acaba por prejudicar a saúde e desenvolvimento da criança. Nós podemos ver que crianças que estão a realizar determinadas tarefas em casa, por natureza ou por condição, podem ser consideradas perigosas. Crianças em alguns setores da agricultura, em função do manuseamento de algumas ferramentas perigosas. Crianças que acompanham eventualmente os pais no setor das pescas e outros tipos de atividades. Já se tem identificado algumas formas como a prostituição infantil, o trabalho infantil doméstico, o trabalho do setor informal e por aí fora. A África é um dos continentes onde há algumas dessas piores formas, e os países africanos de língua oficial portuguesa são um dos alvos da preocupação da OIT, integrados no Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, conhecido por sua sigla em inglês, IPEC. Mas o que se deve ter em consideração? Por que é importante que os países elaborem e adotem a lista? A Convenção 182, ao ratificá-la, os países membros da OIT têm por obrigação de eliminar as piores formas de trabalho infantil com a máxima urgência. É nesse contexto que é solicitado aos países que sejam estabelecidos planos de ação. Esses planos de ação permitem ao país membro de ter uma política nacional, um fio condutor das ações a ter em conta. Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Guiné-Bissau estão inseridos no Programa Multilateral de Cooperação da OIT, com apoio financeiro e técnico dos Estados Unidos e do Brasil, em colaboração com a CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Esta iniciativa no âmbito da CPLP tem sido possível com a parceria com a Organização Internacional do Trabalho, que é uma parceria que nos tem robustecido do ponto de vista técnico e tem permitido à CPLP, junto dos seus Estados-membros, nomeadamente no contexto dos países africanos que falam português, promover todo este conjunto de metodologias e até um trabalho em rede. Uma união de esforços, um papel ativo direcionado para iniciativas que dão prioridade à partilha de estratégias e solidariedade internacional para serem rápida e eficientemente implementadas nas regiões para atingir as metas de 2016. Com mais proximidade às ações concretas e planeadas para atingir as metas de 2015, os objetivos da Agenda do Trabalho Decente em África e os resultados definidos nos programas do trabalho decente dos vários países, com foco na eliminação das piores formas de trabalho infantil nos países africanos de língua oficial portuguesa. Nós, quando falamos de trabalho decente, estamos a falar de trabalho que dá dignidade ao homem e à mulher, a dignidade do trabalho que permita ter uma proteção social, que permita ao pai ou à mãe de enviar as crianças à escola, o que permite criar essas condições são uma melhor distribuição da riqueza, de acesso às terras, e nesse sentido temos que continuar a trabalhar para que a situação do trabalho infantil, a criança trabalhadora, seja uma questão de desenvolvimento e uma questão de direitos. O desenvolvimento, a revisão e o fortalecimento de planos de ação nacionais impõem-se como metas concretas a serem postas em prática pelos países e são linhas essenciais do trabalho da CPLP e da OIT. Desde 2010, organizam-se encontros subregionais tripartidos. Primeiro em Brasília, maio de 2010, seguido de Maputo, outubro do mesmo ano. Em Luanda, em maio de 2011. Na Praia, Cabo Verde, em abril de 2012. E em dezembro de 2012, em São Tomé e Príncipe, são um espaço de debate e esclarecimento do trabalho conjunto acerca dos assuntos relacionados com o trabalho infantil, mas são também cenários e plataformas onde se discute a eficácia das medidas de desenvolvimento e cooperação já tomadas e se lançam propostas concretas, possíveis e desejáveis de implementar, a fim de continuar esta missão nos países africanos lusófonos.
A declaração política assinada pelos Ministros do Trabalho e dos Assuntos Sociais da CPLP em 2006 produziu um plano de ação no contexto da comunidade, do qual se destaca depois um documento de projeto que vem sendo implementado desde essa altura. Esse documento de projeto está ancorado em 4 princípios básicos, dos quais a troca de boas práticas e a promoção de campanhas conjuntas têm algum destaque e no âmbito do qual os Estados-membros dialogam numa base regular para que as atividades que são promovidas no contexto internacional possam ter replicação no conjunto dos Estados-membros. Todos os esforços e todas as vontades caminham num sentido único: a prevenção e o combate ao trabalho infantil, que devem resultar de uma simbiose entre trabalhadores, empregadores, sociedade civil, organismos, instituições e os governos de cada país. Temos problemas de articulação, temos problemas de, às vezes, o famoso protagonismo, né? Eu tenho cá, então eu que faço, porque eu vou estar na mídia. Temos, não podemos negar. Isso nós temos aqui em qualquer parte do mundo. Quem disser que não tem, eu digo claramente, estás a faltar com a verdade, para não dizer o contrário. A nível das províncias, portanto, o empregador tinha dificuldade de ser inserido neste processo, mas felizmente com várias ações de formação levadas a cabo pela Câmara a nível das províncias, hoje é visível, não é? E bastante louvável a integração já do empregador nos conselhos de concertação a nível das províncias. É imperiosa esta cooperação para obter mais e melhores resultados, mais e melhores soluções. A sociedade tem também o seu papel: denunciar abusos, exigir melhores programas e políticas que garantam os direitos efetivos das crianças e dos adolescentes. Ao elaborar um plano de ação, tem que se ter em conta que o plano de ação não constitui um projeto independente, mas um programa que deve se inscrever nas políticas e programas nacionais, porque a questão do trabalho infantil não compete a só uma instituição, mas é uma questão transversal. É fulcral a elaboração de um plano nacional em cada país. A eficácia dos planos de ação vem da cooperação entre os diferentes atores da sociedade, porque é um problema transversal das várias estruturas governamentais. Combater o trabalho infantil pressupõe a existência de escolas, de crianças saudáveis, de família com proteção social mínima, de políticas de empregos de jovens, portanto, de orçamento público, onde a criança deve ter prioridade e, para tal, Assembleias Nacionais que aprovam o orçamento público têm igualmente seu papel fundamental. O trabalho infantil é um assunto e problema de todos. A sustentabilidade de recursos gera a sustentabilidade de resultados. O que é isso? Como é que nós vamos poder utilizar os poucos recursos que nós temos de maneira a que haja um impacto e haja um resultado? Se continuarmos a agir sobre as consequências, nas consequências do trabalho infantil, nós não resolvemos o problema e não teremos esta sustentabilidade de resultados. Ao ratificar as convenções, os países comprometem-se a desenvolver e implementar políticas, legislação e planos e programas de ação. O plano tem de se interligar com a realidade que já existe no país e agarrar as oportunidades concretas. Educação, saúde e ação sobre o núcleo familiar, sensibilização e mobilização, reforço das capacidades, medidas económicas para as famílias e reinserção das crianças são as palavras e as ações-chave para abrir a porta a uma escala abrangente, a um impacto positivo global. Dia após dia, passo a passo, com estratégias e metas, com medidas e cooperação, definem-se ações e soluções, elaboram-se propostas que são também apostas para alcançar objetivos. A maior aposta dos vários países foi a educação, como alternativa eficiente e eficaz para prevenir o trabalho infantil. Prevenindo essencialmente o abandono escolar, previne-se diretamente o trabalho infantil. O desafio é fortalecer a inspeção do trabalho, sobretudo para atuar no setor informal e na agricultura familiar, onde o trabalho infantil prevalece e onde a mão de obra adulta não é organizada. Onde há trabalhador organizado, não há trabalho infantil.
Ampliar o mandato da Inspeção do Trabalho para o setor informal é igualmente um desafio dos países. A Comissão Nacional da OIT e a Subcomissão são comissões tripartidas, portanto, que permite que o governo angolano, nesse caso, os empregadores e os trabalhadores possam discutir todos os programas e todas as ações que visem o combate ao trabalho infantil. Essa comissão também, portanto, permite uma avaliação periódica ou permanente do trabalho que tem sido desenvolvido neste domínio. Há um programa para a melhoria das condições de pesca. Os pescadores só pescavam para a sua subsistência, mas hoje já há fornecimento de meios mais sofisticados para a pesca e tem contribuído muito para debelar essa questão da pobreza, não pobreza extrema, mas de conseguirem resolver esses problemas. E apostou-se muito na formação profissional de profissões, de atividades que geram pequenos rendimentos. Eu trabalho na Escola de Formação Profissional de Santo Tomé e Príncipe e tem-se formado, está tutelado no Ministério da Vilma, tem-se formado muitas jovens e muitos jovens em questões de carpintaria, de marcenaria, de cabeleireiros, de pastelaria, atividades que são imediatamente recuperáveis no meio do mercado de emprego. Que posição tomam então os governos e instituições destes países face a esta situação? Nós estamos a evidenciar vários esforços no sentido de erradicar o trabalho infantil, nomeadamente a lista dos trabalhos perigosos interditos às crianças e os adolescentes em Cabo Verde, que já está numa fase avançada. Nós estamos em dias de aprovar o Comitê Diretivo Nacional de Prevenção e Eliminação do Trabalho Infantil. Já existem algumas, começando mesmo pela medida adotada pelo Ministério da Educação, pelo governo, em estabelecer, portanto, ou garantir a escolaridade primária gratuita, obrigatória, a todas as crianças. Trabalhos têm sido feitos, aliás. Como pode ver, o programa do governo, que é o Programa de Combate à Pobreza, é um programa com uma abrangência nacional e o grande propósito desse programa é precisamente a redução da pobreza, porque a base do trabalho infantil está concretamente na pobreza. O governo chamou para si todos os empregadores, todos os patrões, digamos, e passou essa mensagem que não devem contratar pessoas, nesse caso, inferior a 18 anos para a sua atividade laboral. E com isso, se for essa contratação for possível, de forma ilegal, porque não será uma contratação, será punido pela lei nacional. Quando falamos em trabalho infantil e em trabalho de criança, é importante distinguir estes dois conceitos. Eles podem parecer semelhantes ou até iguais, mas a verdade é que não são a mesma coisa. Eles são totalmente diferentes. O trabalho infantil deve ser proibido e está relacionado com as atividades que colocam a criança em risco, afetam a saúde e a moral, que atrapalham o desempenho escolar ou impedem a criança de frequentar a escola e de conviver com os amigos e família. Quando não há qualquer perigo ou risco da integridade física, mental e moral da criança, bem como nenhum impedimento de frequência e desempenho escolar, de convivência com os amigos e a família, então estamos a falar de trabalho de criança. Se o trabalho infantil afasta a criança da escola, será muito menor a possibilidade dela encontrar um trabalho decente na idade adulta. Os estudos revelam que o trabalho infantil não faz ninguém sair da pobreza. Pelo contrário, enraiza ainda mais, alimenta o ciclo. A ideia de que uma criança pobre tem de trabalhar
está presente na mentalidade de diferentes sociedades. Contudo, para além da pobreza, há um conjunto de outros fatores que levam as crianças a entrarem tão cedo no mundo do trabalho. A situação de pobreza, efetivamente, é uma das causas do trabalho infantil na África subsaariana, mas não é a única. Temos situações de crise alimentar, temos situações de crises políticas que condicionam e criam uma vulnerabilidade da criança. Temos situações da crise do VIH-Sida, que criou situações em certas regiões da África subsaariana, onde a criança passou a ser o chefe de família, obrigada a trabalhar, obrigada a tomar conta dos irmãos. O que cria essa vulnerabilidade também é a falta de proteção social, a falta de condições de trabalho para os adultos. Em cada um dos países da expressão portuguesa em África, na Constituição ou Código Civil, é determinado menor aquele que ainda não tenha atingido os 18 anos. Este foi o resultado de um estudo feito nos 5 países no âmbito do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil. O foco foram as políticas nacionais adjacentes ao trabalho infantil, bem como a implementação das Convenções 138 e 182. Só podem trabalhar os jovens com idades entre os 14 e os 18 anos que estejam inscritos ou tenham completado o sistema escolar obrigatório e que tenham a autorização do seu representante legal. Antes disto, a criança tem o direito de não trabalhar prematuramente, ou seja, antes de atingir a idade. Nesse caso, o empregador deve adaptar as tarefas à idade do jovem para que estas não o prejudiquem, nem mental, nem fisicamente. Numa união de esforços e de vontades, cada país organiza meios para atingir o fim desejado: reduzir o número de crianças no trabalho. Um dos exemplos está em São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, onde foram criadas leis que aumentam a idade mínima necessária para que os jovens comecem a trabalhar. Do ponto de vista nacional, nós aumentamos a idade de admissão ao emprego, portanto estava aos 14 anos, mas com o novo Código Laboral, neste momento a idade mínima para admissão ao emprego é a partir dos 15 anos. Porque antes havia uma prática que a partir dos seus 12, 14 anos eram retirados da escola para ajudar os seus familiares, mas isso já não acontece. O que vem a provar que a lei tem sido posta em prática. O mesmo estudo revela também que, apesar dos 5 países africanos de língua oficial portuguesa estarem unidos para proteger os menores e terem ratificado as convenções da OIT, ainda não as implementaram na totalidade, nomeadamente no que diz respeito à regulamentação das atividades perigosas e às medidas que possam remediar as consequências da exposição a ambientes perigosos como meios subterrâneos ou industriais, bem como o contacto com materiais nocivos. Os centros de acolhimento para crianças em situação de risco são também uma aposta forte e uma necessidade como forma de impedir as crianças de entrarem no trabalho infantil e socorrer algumas que já entraram. Daí a grande importância do terceiro setor juntar-se ao governo para garantir a proteção da criança e do adolescente em Cabo Verde. E aqui eu destaco um parceiro estratégico, as aldeias SOS, que também tem uma intervenção extraordinária, hoje não só através do acolhimento das crianças nas aldeias, mas já sentiu a necessidade, já saiu para as comunidades através de centros de intervenção comunitária, prevenindo essencialmente o abandono escolar. E quando previne-se o abandono escolar, diretamente está a prevenir o trabalho infantil. A fomentação do desporto
o contacto da cultura e lazer no contraturno escolar, a divulgação na comunicação social, são outras portas de entrada para que estas crianças encontrem uma saída justa e digna para o seu futuro. A elas, junta-se um conjunto de alternativas que fazem parte dos planos dos diferentes governos. Objetivos e ambições, desejos e vontades são um motor para criar e apoiar mais projetos, para desenvolver mais ações, para implementar mais medidas e programas, para elaborar mais leis com um fim comum: a erradicação do trabalho infantil. Jaquilson anda na 3ª classe e este ano letivo pensa em voltar à escola. Vem, trabalha, bate 11 horas, sobe, veste, toma banho, vai para a escola. Simultaneamente, a questão da educação gratuita, do ensino gratuito, são necessárias ações, são necessárias políticas que permitam que esses pais, embora tendo a educação gratuita, tenham outra componente, que é que tenham um salário digno, que tenham um salário decente. Eu acho que os governos têm que fazer um esforço no sentido de, ao mesmo tempo que realizam ações de combate ao trabalho infantil, em simultâneo também realizem ações de combater ou de reduzir, de certa forma, a pobreza que ainda afeta os nossos países. Eu queria aqui salientar a questão da universalização do regime de previdência social também, que, querendo ou não, acaba por combater. Portanto, há uma série de medidas indiretas que contribuem depois para combater o trabalho infantil. É uma missão que não se esgota no que já foi feito, nem acha suficientes os resultados já obtidos, porque ainda há muito para fazer, para continuar o caminho em direção a futuros trabalhos de equipa que garantam o futuro das crianças e jovens. Os 5 países de língua portuguesa em África, os resultados, se nós começarmos a contar a partir de 2006, são resultados positivos. Tivemos a ratificação das convenções 138 e 182, iniciamos o processo de elaboração de planos nacionais conforme estabelecido pela Convenção 182, bem como iniciamos inquéritos nacionais em 2 dos 5 países, permitindo assim ter uma fotografia da situação do trabalho infantil, mas temos que prosseguir os nossos esforços para atingir aquilo que nós temos como meta. Temos uma meta de atingir a eliminação das piores formas de trabalho infantil ao horizonte 2015, dentro do quadro da Agenda do Trabalho Decente para a África 2007-2015. Para vencer esta luta, é preciso estar atento, perceber o que se passa, sentir o que acontece e trabalhar para que deixe de acontecer. É preciso redobrar esforços e continuar a propor leis e políticas nacionais para fazer sorrir o presente e proteger as gerações do futuro.